Olá, o meu grupo é composto pelo João Vitor, a Vanderleia e eu, Caio. Vamos falar um pouco então sobre o problema da parada. Alguns conceitos. Primeiro, um dos problemas mais fundamentais na teoria da computação, sem dúvida. Além disso, ele é a base para conseguir provar que vários problemas são indecidíveis. Mas o que é isso, né? O que é um problema decidível? Um problema decidível é quando a máquina de Turing ela sempre vai parar para uma determinada entrada. Um exemplo, verificar se uma cadeia pertence a uma determinada linguagem. A máquina de Turing sempre vai parar para dizer que sim, a cadeia pertence à linguagem, ou para dizer que não, a cadeia não pertence à linguagem. E isso é claro se o problema for decidível. Mas e se ele for parcialmente decidível? Um problema parcialmente decidível é quando a máquina de Turing sempre vai parar para dizer que sim, ou seja, que uma entrada pertence a alguma linguagem, mas nem sempre vai parar para dizer que não, que uma linguagem ela não pertence, ok? Mas e se ele for não decidível? O não decidível é um conjunto de todos os outros problemas, incluindo os casos em que não há garantia de que a máquina de Turing pode parar para dizer que sim. Mas como que a gente prova que um elemento não é decidível? A gente pode provar diretamente ou por redução de problema. Vamos a um exemplo. Você já sabe que o problema A não é decidível e quer provar que o problema B também não é. Como é que a gente faz isso? Basta reduzir o problema B até o problema A. Se for possível reduzir o problema B até o problema A, então não é decidível. Agora vamos à definição de problema da parada. O problema da parada é o seguinte: seja uma máquina de Turing M com um alfabeto sigma e uma string W pertencente a sigma. A computação de M com a entrada W vai parar? Como não é possível provar que esse problema não é decidível, a estratégia é usar a prova do absurdo. Como que a gente faz isso então? Primeiro a gente assume que o problema é decidível, ou seja, que ele traz uma resposta. Logo depois a gente verifica se a suposição leva até uma contradição. Feito isso, caso a suposição nos leve até uma contradição, então significa que ela é falha e o problema não é decidível. Feito isso, para a gente resolver esse problema da parada MT, a M e a cadeia W, nós precisamos estar representando como uma cadeia de entrada. Para isso, nós limitamos o alfabeto de entrada ao conjunto binário 0 e 1 e o alfabeto de fita ao conjunto 0, 1 e B. Assim nós codificamos os elementos M usando as cadeias uns através da definição de transição de uma MT. Essa transição da MT precisa ser codificada. Agora nós vamos dizer o seguinte: o problema da parada MT é indecidível. É ou não é? Como é que a gente prova isso? Utilizamos a prova do absurdo por contradição e assumimos que existia um MTH que solucionava o problema da parada. Uma cadeia é aceita por H se a entrada consistir em uma representação de MT M em binário seguida da cadeia W em binário. E também a computação de M ela vai parar com a entrada W. Caso nenhuma dessas condições anteriores forem satisfeitas, a MTH rejeita essa entrada. Em seguida nós vamos montar uma MTH'. Ela vai manter a mesma computação de H. Porém, a H' vai rodar indefinidamente sempre que a MTH gerar uma aceitação. E ela vai aceitar quando H gerar uma rejeição. Depois disso a gente combina o H' com a máquina de cópia em uma nova MTD. A MTD ela vai duplicar a representação de uma MT de entrada que servirá como entrada de H'. Com isso nós temos que a H' ela vai rodar indefinidamente sempre que M parar com a entrada W. E vai parar quando o M não parar com a entrada W. Assim nós encontramos uma contradição supondo que o problema da parada é decidível. Logo podemos concluir que o problema da parada é indecidível.